Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal. E o nosso assunto de hoje é sobre uma questão que muitas vezes a gente não consegue administrar, em que Deus nos manda fazer coisas que dão erradas. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 32, conta a história que Jesus estava na beira da praia, despedindo a multidão. Isso era por volta das 16 horas, 17 horas da tarde. Estava despedindo a multidão e ordenou aos seus discípulos que passassem para o outro lado do mar. E assim eles fizeram. E era por volta das 4 da manhã, quando Jesus começa a andar sobre as águas para chegar até o barco onde seus discípulos estavam. O que é curioso nesse texto é que Jesus manda eles passarem para o outro lado e eles começam a remar e chegam no meio do mar e o vento era contrário, diz o texto. E eles continuaram remando, mesmo o vento sendo contrário. Quando é aproximadamente 4 da manhã, quase 12 horas depois, eles estão no mesmo lugar remando. Jesus sabia que eles iriam ficar ali remando até aquele horário, que aquela travessia daria errado, que eles não conseguiriam chegar do outro lado. Jesus sabia disso. De fato, Jesus sabia. E se Jesus sabia, por que ele mandou para que desse errado? Esse é um dos questionamentos que constantemente nós fazemos. Tem coisas que Jesus manda você fazer que vai dar errado, como no caso dos discípulos. Jesus mandou que eles atravessassem para o outro lado e deu errado essa travessia. Eles ficaram no meio do mar, remando de um lado para o outro e não conseguiam chegar do outro lado, até que Jesus chegou. Isso já tinha se passado 12 horas. Por que Jesus fez isso, mesmo sabendo que daria errado? Na nossa concepção, nós acreditamos que tudo aquilo que Jesus vai nos mandar fazer vai dar certo, quando na verdade não é assim. Os discípulos passaram aproximadamente de 10 a 12 horas remando. Remavam para frente, o barco ia para trás. Remavam para frente, o barco ia para trás. Porque o vento era contrário. E com o vento contrário, não dava para ir para frente. E ficaram nisso durante muito tempo, até que Jesus chegou. Por que essas coisas acontecem? Mesmo sendo debaixo de uma ordem de Jesus. Mesmo sendo algo que Jesus mandou fazer. Compreenda que, por mais que tenha sido Jesus que tenha dado a ordem, existem coisas que vão dar errado propositalmente. Jesus lhe mandou fazer aquilo para que desse errado. Exatamente isso. Tem pessoas que têm um ministério e acham que por ter o seu ministério vai dar tudo certo. Todas as coisas vão dar certo. Existem aquelas que fazem parte do processo. Elas têm que dar erradas. É questão de tempo e você vai ver que muita coisa vai dar errado. Mas qual é a questão aqui? É que quando essas coisas dão erradas, elas vão contribuir para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Elas contribuem, elas ajudam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você imagina, Pedro era um exímio pescador, sabia remar, tinha toda a habilidade com o barco, com o remo, com o rede, com o mar. Ou seja, era alguém preparado para aquilo. E agora Jesus manda ele fazer algo que ele sabe fazer, mas vai dar errado. Por quê? Porque Jesus queria que Pedro se esgotasse, se cansasse, se afadigasse, usando as suas habilidades, sem sair do lugar. Jesus queria que isso acontecesse. Para que Pedro pudesse confiar apenas em Jesus, para que a sua confiança estivesse apenas em Jesus e não na força do seu braço. Existem reservas que nós temos conosco que a gente ainda não usou. E nós andamos dentro de um chamado, dentro de um ministério, uma convocação divina com as nossas reservas. Enquanto essas reservas existirem, nós não vamos desfrutar da dependência de Deus, da confiança total em Deus, de que Deus é quem tem o controle de tudo. Nós não vamos desfrutar isso, nós vamos ter discurso a respeito disso, nós vamos falar a respeito dessas coisas, mas nós não vamos ter a experiência com isso.
E o que Jesus queria era tirar de Pedro essas reservas que ele tinha e colocar uma dependência total, exclusiva nele, em Jesus. Por isso que era necessária aquela experiência negativa dentro de uma ordem que Jesus mandou. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida que está dando errado. Talvez você possa identificar o que Jesus te mandou fazer que está dando errado nesse exato momento. Você tem que entender que nós não fomos chamados, preste atenção, para ficar buscando fazer coisas que dão certo. Nós fomos chamados para obedecer. E quando nós obedecemos, ainda que esteja dando errado, o importante é você estar dentro da obediência. Jesus foi até eles e se revelou de uma forma poderosa, porque eles estavam obedecendo, ainda que as coisas estivessem dando errado. A obediência estava predominando ali. Tem gente que está preocupado com fazer coisas que vão lhe dar resultados e que vão dar certo. Mas Jesus quer que você se submeta a Ele, obedeça a sua voz, independente de dar errado ou não o que você vai fazer. Somente obedeça, submeta-se. Foi o que Pedro e os demais fizeram. E depois Jesus se revelou e trouxe solução para o problema que eles estavam vivendo. E após essa solução, eles conseguiram atravessar para o outro lado. É questão de tempo e as coisas se resolvem. Agora eu preciso passar pelo que eu tenho que passar. No caso, eu preciso ter minhas reservas com Deus esgotadas. Você precisa que as suas reservas se esgotem para que a sua confiança esteja única e exclusivamente em Deus. Quando Jesus chega no barco, Pedro vai ter uma das experiências extraordinárias. Pedro vai pedir para ir ter com Jesus, para andar sobre as águas. E ele vai viver uma das maiores experiências dele andando com Jesus. Mas primeiro ele teve que ter suas reservas esgotadas. Ou seja, Deus está permitindo coisas darem errado na sua vida porque Ele quer que você tenha suas reservas esgotadas para que você possa viver coisas extraordinárias. Enquanto você não confiar totalmente em Deus, você não vai viver coisas extraordinárias que Deus tem para você. Por isso que essas frustrações, dores, angústias que às vezes a gente sente pelas coisas darem erradas, faz parte do processo de viver coisas extraordinárias com Deus. E aproveite esse momento e deixe com que Deus esgote as suas reservas com aquilo que Ele lhe mandou fazer. Se esse vídeo contribuiu em alguma coisa para a sua vida, compartilha ele com alguém, envia ele para alguém, passa ele de alguma forma para alguém, ou via WhatsApp ou Facebook, você escolhe como vai compartilhar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações para o próximo vídeo chegar a você e dá um like. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.